Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco. Hoje vamos falar sobre a autonomia da mulher no parto, um dos pilares centrais de uma assistência humanizada e respeitosa ao nascimento. Para isso eu convidei a advogada, especialista em violência obstétrica, Gabi Sali, para bater um papo comigo aqui e com vocês, né? A segunda parte dessa live também é muito especial. Eu convidei a vice-presidente do CRM de Minas Gerais, doutora Cláudia Navarro, para fazer uma reflexão comigo aqui um pouco filosófica sobre bioética médica no parto. Para quem não sabe, bioética cuida dos aspectos ligados ao tratamento ético da vida, né? Num país vice-campeão mundial de cesarianas, num país onde muitas mulheres vivem experiências negativas de parto e sofridas, né? Eu acho que vai ser um bate-papo muito especial, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da autonomia da mulher, né? Aí agora a mãe, a mulher, né? Numa experiência positiva de parto. Assim. Antes da gente entrar na parte jurídica, eu queria que você fizesse um breve relato um pouco de como você vê. Trilhar um caminho Você fala muito isso, né? Trilhar um caminho de se responsabilizar, de se informar, né? De buscar informações e dialogar com as pessoas que vão cuidar de você, né? Assim, no Brasil, a gente está muito acostumado a delegar ao cuidador, né? E nessas situações, delegar ao cuidador médico, né? Assim, diferentemente de outras experiências que nós temos com o médico, seja numa doença, seja num infarto, seja num câncer, que quase que 99% das decisões é puramente médica e científica, né? O parto precede a tudo isso, né? O parto não é isso? Então, espera um pouquinho. Conversa, eu não sei, eu não acho que existe nenhuma decisão sobre o nosso corpo, e aí estou falando de mim, de você, né? Ignorando que você é médico, como pessoa que seja puramente técnica, não existe. Todas as decisões que a gente toma com relação ao nosso corpo, elas são eminentes, elas têm a ver com as nossas crenças. Só para te dizer que eu até acho, né, que a autonomia da mulher, ela não é nenhum pilar da humanização. Eu acho que ela é uma premissa. Não existe humanização sem autonomia da mulher. Não adianta. Não adianta você pegar aquela mulher... Porque o que acontece não tem negativa de episiotomia, não tem método não farmacológico, não tem nada, sabe? Que sobrepõe a isso. Que console, vamos dizer assim, né? Uma mulher que não escolheu. Não há como você defender que existe humanização quando você toma para si as decisões sobre o corpo de outrem, né? Não tem jeito da gente fazer isso, né? Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde ela considera a violência obstétrica, né, uma violação dos direitos sexuais das mulheres, né? Porque se você ouvir as narrativas e tratar da sensação de impotência que as mulheres têm em partos violentos, as narrativas são muitíssimo parecidas com narrativas de estupro, de assédio, de estupro, de importunação sexual. São muito parecidas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a autonomia é uma premissa. É assim, vamos conversar sobre humanização? Então tá, então vamos conversar sobre quem é essa mulher, o que ela quer, que nível de informação ela tem, né? E o que ela consegue decidir com isso, né? Perfeito, perfeito. Fala um pouquinho sobre a sua visão da importância do plano de parto em se tratando de autonomia da mulher. O que é o plano de parto? O plano de parto é um contrato, né? Ele é o que no direito a gente chama de exteriorização prévia da vontade. O que é isso? Olha, eu vou estar numa situação que de alguma forma para mim, por alguma razão, ela é extrema e pode ser que lá eu não consiga decidir como eu estou decidindo agora, né? O testamento vital também é um exemplo disso. Então, eu estou agora aqui, calma, consciente, sem contrações, sem dor, né? Fazendo as escolhas
que eu entendo serem melhores para mim e para os meus filhos, ou para o meu filho ou para os meus filhos, né? Qual que é a importância do plano de parto? A primeira é o seguinte: não tem jeito você escrever um plano de parto sem você estudar, sem você conhecer, né? Não só estudar o que é uma episiotomia, o que é ocitocina, se você quer ou não cesárea, se você quer ou não parto, se você aceita ou não anestesia, né? Não só estudar isso tecnicamente, mas conhecer, né? Fazer uma reflexão sobre você mesma. E um plano de parto ideal é aquele que é exaustivamente discutido com assistência, né? É claro que essa é a realidade, mas não é de poucas, não, é de pouquíssimas mulheres no país. Pouquíssimas, né? Porque primeiro que nós temos a maior parte dos partos no Brasil acontecendo no SUS, né? Então, obviamente, SUS quer dizer em plantões, né? No SUS você não tem o seu médico, como se tem na rede privada, né? E ainda que, né, na rede privada, só com equipes especializadas em partos humanizados alguém consegue, de fato, hoje ter um plano de parto, né? Um plano de parto discutido e acolhido, né, hoje no Brasil. Mas falando dessas mulheres, é imprescindível, né, para quem tem essa oportunidade, esse luxo, que se discuta o plano de parto com assistência, discuta as possibilidades. Você tenha certeza que o que você está planejando é possível. E quando não for possível, que exista um plano B e que todos estejam confortáveis com esse plano B, né? A assistência ela também tem que estar confortável com o plano de parto, né? Se eu te apresento um plano de parto, o meu plano de parto, lá no seu consultório, vou lá no Instituto Nascer, olha, Emerson, vai nascer o 5º bebê, Salite, Pimenta aqui, e aqui está meu plano de parto. Se por alguma razão tem alguma coisa lá que te agride, que te constrange, que você entende que não é da sua assistência, né? Você também tem que ter essa liberdade de abdicar dessa assistência, né? É um contrato onde todo mundo, né, tem que ter condição de cumprir a sua parte, né? Essa transparência que é dada, né, por um plano de parto. Isso é maravilhoso. Qualquer escolha que está no plano de parto, ela é condicionada ao dever do médico, né? O dever que ele prestou, enfim, prestou juramento e tal, que é o dever de preservar a vida e a saúde, né? Então, por que um plano de parto tem que ser amplamente discutido? Porque, primeiro, né, ele tem que estar fixado, né, baseado em escolhas com uma boa ciência, vamos dizer assim, né? Não dá para um plano de parto que tem cláusulas que significam má ciência, ele não pode ser acatado, obviamente, né? E o compromisso do médico com a manutenção da vida e com a saúde, ele é além do plano de parto, né? Então, ele tem que ser amplamente discutido, porque todas as mulheres têm que estar conscientes de que aquilo é um plano, né? E que os planos mudam, né? E que a maior parte de nós não se conhece enquanto parturiente, e que nós não temos como prever uma série de eventos, né, durante o parto, durante o trabalho de parto e tudo mais, né? Então, é uma carta de intenções, né, que devem ser respeitadas e que não devem ser desconsideradas por motivos levianos, né? Mas, num confronto entre o que está escrito no plano de parto e a vida ou a saúde, não há a menor dúvida de qual é o compromisso da assistência, né? Sendo ela médica, sendo ela de enfermeiras obstetras, enfim, de qualquer... Perfeito. Perfeito isso, Gabi, que você acabou de falar. Eu acho que isso é muito importante que a gente escute isso de você, vindo de uma advogada que trata desse tema, porque a medicina não é matemática, entendeu? O 2 mais 2 na obstetrícia, às vezes não é 4, entendeu? E as escolhas, elas podem sim levar a um caminho
de um desfecho inseguro ou não planejado? Pode, tanto das decisões médicas, científicas, quanto de decisões que têm a ver com respeito e tal, né? Eu dou um exemplo simples. A gestação até 41 semanas, o risco de óbito fetal inesperado vamos lá, 0,1%. Acima de 41 semanas, até 42, isso dobra, mas dobra para 0,2. Né? Tudo bem? Você se sente bem com essa... Ok, beleza? Aguenta, tranquilo? Tem casais que falam, não, eu quero induzir o parto e tal. Tem casais que falam, não, eu quero fazer uma vigilância aqui do bebê e tal. E acima de 42 semanas, acho que é 0,6, alguma coisa assim. Tudo bem? É isso? Né? Mas um evento adverso nesse percurso, né? Isso precisa estar muito claro. Né? A gente estava conversando agora no Instituto recentemente sobre isso, tem alguns textos que nós entregamos ali no pré-natal que fala sobre essas questões, né? Então, a importância de documentar isso do ponto de vista do cuidado médico, deixar isso muito claro, né? Assim, os textos no Instituto foram surgindo de acordo com a necessidade que a gente ia vivendo, sabe assim? Eu sempre conduzi mulheres com bolsa rompida e respeitava aquelas mulheres que optavam por esperar, ciente dos riscos e dos benefícios, que eu explicava para ela. Até um dia que uma ficou chateada, porque o bebê foi para o CTI e o médico do CTI falou que a culpa era do Dr. Emerson. E aí? Alguém disse isso para ela. E ela ficou 2 anos triste comigo até ela engravidar de novo, tá um pouco mais madura, entender, né, tudo ali. E a partir desse evento, nós temos um texto que explica sobre isso e tal, né? E que hoje tem pedido até para que elas, quando elas tomem essa decisão, a partir de agora, a gente acabou de mudar isso, né? Que ela assine também, que ela e o marido dela, que a gente assine ali junto àquela decisão. A gestação que em vias de prolongamento, a cesárea anterior, a mulher que bolsa rompida 1, 2, 3 dias. Né? Estou dando alguns exemplos aqui, né? Que são coisas passíveis de serem dialogadas ali no pré-natal, né? Então, porque a gente tem essa preocupação, assim, um evento adverso, catastrófico, ele pode acontecer, né? E como lidar com isso quando as escolhas saíram um pouco, né? Gabi, eu acho que ficou um recado aqui, assim, né? Acho que um recado importante para as mulheres, né? Gostei muito quando você diz, não, a autonomia é uma premissa, não existe humanização sem autonomia da mulher. Eu acho que por essa frase já valeu a live, tá bom, Gabi? Assim, né? E outra dica, tempo muito, outra dica, eu acho que importantíssima, assim, uma para a mulher e para as famílias e para os casais brasileiros, né? Entender, gente, nós estamos vivendo um momento de transformação, né? De transição, que vai levar aí algumas décadas, né? Nós estamos vivendo a primeira década, né? Nós estamos tirando o carro freio de mão e fazendo andar um pouquinho, andou um pouquinho assim, né? Mas a mudança está por vir. Então, acho que uma dica importante, né, é o diálogo com seus cuidadores, né? Cobrar das instituições públicas e privadas, né? Assim, hoje já tem em Belo Horizonte hospitais privados já acolhendo o plano de parto com mais respeito, né? Assim, mas eu sempre digo isso, o que você falou, só 30% da população tem bebês em maternidades privadas. 70% dos brasileiros nascem em maternidades públicas, né? Então, também lá deveria ter, mais do que qualquer local, nesse local que é fundamental, né? Tem muitas mulheres vivendo parto sem autonomia no serviço público, mas é muito mais. Assim, se a gente imaginar o volume de brasileiras que estão dando à luz hoje, né? Durante aqui essa noite, né? Sem a mínima autonomia de fazer escolhas das mais simples, desde a presença de um acompanhante, do seu marido, desde o direito de ter métodos naturais de alívio da dor, desde o direito de ter anestesia peridural. Então, o problema é muito grande, né? Assim, por isso que vai levar algumas décadas, né? Então, o plano de parto como uma ferramenta importante de comunicação, né? Acho que fica um grande recado, uma grande ferramenta de comunicação,
o plano de parto, né? E o recado para os colegas, né, para os colegas médicos e tal, a documentação disso de forma clara em prontuário, principalmente decisões ou escolhas que a ciência diz. Eu falo isso com as minhas gestantes, que a bolsa rompe. A ciência diz que o mais correto é ir para o hospital e induzir o parto. Por isso, por isso, por isso. Cientificamente é isso que tem hoje. Pode ser que daqui a 10 anos a ciência muda, né? Mas nós podemos respeitar a sua escolha, porque o risco é esse, tudo bem para você. Então, a documentação, acho que isso é uma coisa que preocupa muito os médicos. Seja o médico no consultório, seja o médico no plantão, numa situação que você não se sente seguro, documenta ali, chama um outro colega, né? Chama o diretor, pera um pouquinho, eu não me sinto seguro aqui com essa escolha, né? Ou tecnicamente eu não me sinto preparado para isso, né? Então, acho que a documentação por parte do médico e tal, acho que isso foram duas dicas importantes, assim, pensando no resgate, na reflexão sobre a autonomia. O problema é imenso, é gigante. O Brasil é enorme, é um país que a gente não pode fechar os olhos, as mulheres não têm autonomia. Na hora do parto, falamos um monte de coisa aqui, falamos e... A verdade é essa, né? A verdade é essa, me desculpe aí, mas não tem, entendeu? Assim, não tem no serviço público e não tem no serviço privado, entendeu? Às vezes sendo conduzida para um caminho, né, de uma cesariana por desinformação, por insegurança, por medo, né? E no serviço público, né, a mulher sendo conduzida a um parto normal, às vezes também sem nenhuma autonomia, né, para fazer as suas escolhas, desde coisa muito básica, né? Então, o problema é enorme. Nós temos muitas lives para poder conversar sobre esse assunto, né? Eu acredito, como você, que a gente está vivendo a transformação da história e só está começando. E a gente precisa de todas as pessoas que passarem aqui, que assistir no IGTV, no YouTube, no Spotify. Todos vocês que ouviram isso aqui são multiplicadores, né? Tem que cobrar essas mudanças, né? Cobrar dos políticos, cobrar né? Quem é médico, quem é enfermeiro, cobrar nas instituições onde trabalha. Poxa, isso tem que mudar. Assim, não é possível, né? Não é possível a mulher brasileira falando da dor, ela não ter direito ao manejo da dor, nem natural nem medicamentoso, né? Então, me desculpe o desabafo, mas esse é o recado que eu tinha que dar, esse recado, né? Porque a gente vive nesse país em reconstrução, né? Em transformação. Eu falei que essa segunda parte seria uma reflexão mais filosófica, né? Porque a bioética faz parte da filosofia, né? da ética, e cuida exatamente das questões ligadas ao cuidado com a vida, né? Então, gente, a ética, ela seria aquele conjunto de princípios morais numa sociedade que fala o que é certo e o que é errado. Então, por incrível que pareça, a ética muda muito. E um ponto muito interessante de mudança na ética médica, por exemplo, é exatamente a questão da autonomia. Se nós formos ver na época de Hipócrates, ou logo depois, né, Hipócrates é considerado o pai da medicina, era inaceitável você nem perguntar ao médico o que ele estava fazendo. Ele era o certo, era o paternalismo. O médico sabe, ele fala e você faz. E agora isso tem uma mudança gradual, mas que tem se acelerado muito nos últimos anos. Então, a gente tem hoje uma das principais mudanças do último Código de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina foi exatamente em respeitar ao máximo a autonomia do paciente. Tá? Não só da mulher, mas, por que não, do homem. A bioética, o que é? É a aplicação da ética na vida. É o que a gente chama de ética prática. É quando você vai aplicar a ética naquelas questões de vida, principalmente trazidas pela evolução. E a bioética, ela tem 4 pilares, né, principais, que seriam autonomia, que é o primeiro, o princípio da beneficência, sempre faça o bem, o da não maleficência, nunca faça aquilo que vai levar a um dano a um paciente, e o da justiça. Vão fazer com que toda
aquela sociedade tenha todos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Aí a gente já cai naquilo que foi colocado pela Gabi por você, porque será que quando a gente tem uma assistência ao parto diferente na rede pública e na rede privada, nós estamos respeitando a bioética? Não, não está tendo justiça. Isso tem que ser trabalhado? Tem que ser trabalhado por quem? Tem que ser trabalhado por nós médicos, pelas pacientes, pela sociedade de uma maneira geral, para poder mudar isso tudo. E o que é autonomia, o Emerson? Autonomia para você ter autonomia, para a paciente ter autonomia, é essencial que ela seja uma pessoa que, como se fala, ela seja capaz. Tá? Então, primeiro ponto da autonomia. Então, a paciente, ela vai responder por ela vai ter autonomia de escolha, desde que ela seja capaz. Outra questão muito importante da autonomia é você saber o que vai acontecer. Então, você tem que ter capacidade para discernir, você tem que ter conhecimento, porque como que eu vou chegar para uma paciente minha, falar com ela assim, olha, nós vamos fazer uma cesárea. A cesárea é melhor. Mas por quê? Porque eu disse? Não. Ela tem que entender. Ela tem que explicar, se possível, para Natal inteiro. Da mesma maneira, ela quer... Eu não faço mais obstetrícia, mas já fiz muito e amo obstetrícia. Mas o paciente às vezes chegava, a primeira consulta, doutora Cláudia, eu quero cesárea, vou fazer o pré-natal, se a senhora me prometer que faz uma cesárea. A minha fala era a seguinte, tá, nós vamos fazer o pré-natal. Se chegar na última consulta, você ainda querer a cesárea, eu te prometo que eu faço. Porque o pré-natal inteiro eu mostrava para ela que o parto normal é muito melhor. Então, tem razão, doutora Cláudia. Eu acho que vamos para o parto normal mesmo. Então, você tem que ter esse conhecimento. E outra coisa, você tem que ter o consentimento. Que isso aí como conselheira do CRM, né, eu já vi vários processos que eram duas coisas que você falou. Não anotava em prontuário. Né? Então, isso não é só para o médico, não. Isso é para qualquer profissional. Você tem que anotar, registrar tudo que você fez. Tá? E outra coisa é porque você não tinha pedido o consentimento do paciente. Então, você tem que pedir o consentimento. Senão, não adianta. E ele tem que, esse consentimento, ele tem que estar acolhido no momento que ele vai assinar aquele consentimento. Ele tem que ser lido com aquele paciente. Ele tem que estar nas palavras daquele paciente, que ele possa entender. Isso, sim, é um consentimento que vale. Não é aquele que você chega para internar no hospital, eles te dão um papel, faz uma cruzinha e fala assim, assina aqui. Você nem sabe o que está assinando.